Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje eu quero falar com vocês sobre o HGRU11, é o FII Renda Urbana. Mas antes de ir para o nosso podcast, deixa eu lembrar vocês que nós estamos presentes nas redes sociais. Nós estamos no Spotify, no Instagram e nós estamos no YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, basta digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3. IBSA3. Essa é a nossa hashtag, ok? Então, dando continuidade, à nossa análise de relatórios gerenciais, de maio de 2020, ok? Eu estou analisando os relatórios gerenciais dos fundos de investimento imobiliário que eu tenho na minha carteira e lembrando que isso não é uma recomendação de compra ou de venda, ok? Então, deixa eu lembrar vocês, nós já estamos no nosso nono episódio, olha que maravilha. No episódio 1 nós falamos do HGBS 11, no episódio 2 nós falamos do VISC 11, episódio 3 KNR 11, episódio 4 KNCR 11, episódio 5 BCFF 11, episódio 6 HGLG 11, episódio 7 XPLG 11, episódio 8 QAGR 11 e no episódio de hoje, o episódio 9, nós vamos falar sobre o HGRU 11, o CSHG Renda Urbana FII, ou seja, FII, Fundo de Investimento Imobiliário. E nós estamos analisando o relatório gerencial de maio de 2020, ok? Lembrando a vocês que o relatório gerencial do fundo é como se fosse uma fotografia do último mês do fundo, né? Então, se a gente está falando do mês de maio, nós estamos analisando o mês como um todo. E aí nós agora vamos falar sobre o CSHG Renda Urbana FII, ou com o ticker na bolsa de HGRU11. O que é esse fundo de investimento imobiliário e por que ele seria uma boa na minha carteira? Eu diria que o HGRU11 ele ajudaria você na diversificação porque ele é um fundo que se provou bastante forte no sentido de prover bons rendimentos para a gente durante o período da pandemia, de março aí de 2020 em diante, porque ele é um fundo que estava relativamente protegido pelos setores que ele investe. Então ele tem uma alocação na área de universidades, Ele também tem uma alocação muito importante na área de supermercados e a gente vai ver isso na sequência. Então esse é um fundo que ajuda você a proteger a sua carteira e de quebra ganhar os seus rendimentos todos os meses, Então, no valor de fechamento do mercado, ou seja, no fechamento de maio, a cota do valor de mercado do HGRU11 valia R$ 115,97 e a cota patrimonial valia R$ 107,71. Gleison, o que é cota de valor de mercado, o que é cota patrimonial? Cota patrimonial é o resultado do patrimônio líquido do fundo, ou seja, tudo que o fundo tem de patrimônio, dividido pela quantidade de cotas. E aí nós chegamos ao valor de R$ 107,71. E o que é a cota de valor de mercado? A cota de valor de mercado nada mais é do que o valor que o mercado está disposto a pagar pela cota desse fundo de investimento. E aí você pode estar pensando o seguinte, tá, Gleison, mas se esse fundo ele é tão bom na minha carteira e ele se protegeu tão bem durante a crise, por que é que a cota está tão próxima da cota, a cota de mercado está tão próxima da cota patrimonial? Ora, vejamos bem, cara pálida, o que nós temos? Nós estamos atravessando o período de pandemia, então é natural que as pessoas tenham muito medo de investir e mais ainda, de investir em fundos de investimento que ainda não são tão sólidos na bolsa. É o caso do HGRU11. Ele caiu nas graças de alguns fundos, e nós temos inclusive o BCFF na carteira, ele caiu na graça desses fundos, mas o pequeno investidor, que investe ali todo mês um pequeno valor, ele prefere colocar a sua grana em fundos de investimento imobiliário, em FIIs mais consolidados na bolsa. Então essa seria uma das explicações, embora eu não tenha bola de cristal, esse seria o meu primeiro chute. Então o valor de mercado no fundo, no fechamento de maio, era de 1,13 bilhão, a quantidade de cotistas, 45 mil cotistas, o rendimento que já foi pago de 68 centavos, a ABL do fundo, 241 mil metros quadrados. O que é ABL? ABL é a sigla para área bruta locável, ok? Ou seja, é a quantidade em área que o fundo pode
alugar para os seus inquilinos. Dividend yield de 7%, o retorno mensal foi de 2,2%, a vacância física 0% e vacância financeira também 0%. Gleison, qual a diferença entre vacância física e vacância financeira? Vacância física é aquela área que o fundo tem que alugar para ele receber grana dessas áreas, ou seja, se você tem uma casa com 500 metros quadrados e você divide ela de repente em 10 partes, você vai ter 10 partes de 100 metros quadrados. Se você alugar apenas 400 metros, ainda vai faltar 100 metros para você alugar, certo? Então isso é vacância física. E vacância financeira é o quanto você pode receber daquelas áreas que não foram alugadas. Para nossa felicidade, o HGRU 11 ele não tem nem vacância física e nem vacância financeira, ok? Comentários do time de gestão, que é muito importante que a gente acompanhe no período de coronavírus, e eu meio que já cansei a minha língua de falar sobre isso desde o primeiro episódio. Então vamos lá, o comentário do time de gestão, que é uma espécie de fotografia que o gestor tem do fundo e também do cenário macroeconômico. No mês de maio, verificou-se uma performance positiva do IFIX e Ibovespa em linha com o mês anterior, contribuindo para a correção dos índices que ainda apresentam variação negativa no ano, né? Aqui ele está se referindo ao IFIX, que é o índice que mede, né, o IFIX é o índice dos fundos de investimento imobiliário no Brasil. Apesar do aumento do número de casos do novo coronavírus, o Covid-19, o retorno positivo dos indicadores e o aumento no volume médio negociado refletem, na verdade, uma melhoria ou uma melhora no cenário global. Vale notar que há ainda um elevado grau de incerteza, o qual poderá se refletir em volatilidade, seja em virtude dos possíveis impactos econômicos e sociais gerados pela atual pandemia, seja pela evolução das tensões políticas. Deixa eu beber uma água aqui, rapidex. Ok, então duas questões podem estressar o cenário dos fundos de investimento imobiliário. O primeiro, a pandemia, porque nós ainda não temos uma resposta definitiva para o Covid-19. O segundo, as tensões políticas, né? Por que nós não temos... A tensão política é um problema e o atual cenário da pandemia é um problema. Primeiro, nós tivemos um grande alívio, né? Agora, no momento que eu estou gravando esse podcast, é 7 de julho de 2020, nós já temos que tanto a China quanto os Estados Unidos estão desenvolvendo vacinas para o Covid-19. E talvez em um cenário muito próximo aí de janeiro de 2021 em diante nós tenhamos aí vacina disponível para todo mundo no sentido mundo mesmo, né, para ser distribuído. Então isso já gera um alívio para as pessoas. E no campo da tensão política, nós brasileiros, né, que estamos acostumados a acompanhar as notícias políticas, nós sabemos que elas têm um impacto direto aí, né, nos nossos investimentos. Não deveria ter, né, mas no curto prazo essas coisas estressam os nossos investimentos. E aí nós temos tensões políticas porque o governo tem alguns gargalos a serem resolvidos, nós temos problemas com o ministro da Educação, nós temos problemas aí com o Paulo Guedes dizendo que vai taxar os dividendos, enfim. Uma série de questões aí que todos nós que estamos minimamente aí conectados, nós já estamos sabendo disso, né? Neste relatório, procuramos manter a organização estabelecida no relatório passado. Sendo assim, dividimos os comentários do time de gestão em 5 tópicos. Resultados e rendimentos, o primeiro. Segundo, carteira e mercado. Terceiro, resumo de informações. Quarto, compromisso de compra e venda de imóvel na Vila Leopoldina. E 5, encerramento do período de exercício da preferência. Então, primeiro, nós temos resultados e rendimentos. No mês de maio, mantivemos a distribuição de 68 centavos por cota, que não houve, por cota, dado que não houve nenhum impacto fora do previsto no resultado do fundo. Apurado o regime de caixa, continuamos entendendo que esse é o patamar sustentável de distribuição de rendimentos. No mês, o fundo apresentou um resultado de 7,8 milhões, 72 centavos por cota. Ao final de maio, havia distribuído 96% do resultado apurado no semestre e detinha 2,5 milhões, o que equivale a 25 centavos por cota, de resultado acumulado em períodos anteriores e ainda não distribuído. Ainda neste mês, o fundo vendeu parte das suas posições em fundos de investimento imobiliário para gerar caixa destinado ao cumprimento de suas obrigações de curto prazo. Vendas estas que gerarão um lucro bruto de aproximadamente 1 milhão. E isso dá 10 centavos por cota. Então vamos lá, um resumão aqui. O fundo distribuiu 68 centavos por cota. O fundo teve como resultado no mês, ou seja,
dos inquilinos que pagaram para eles, para o fundo, aluguel de aproximadamente de 72 centavos por cota, e o fundo ainda tem, né, um rendimento acumulado, um resultado acumulado de 25 centavos por cota que ele ainda pode distribuir. E por fim, o que nós temos? O fundo vendeu algumas posições, né, em outros fundos de investimento que ele tinha, e essas vendas que ele fez vai resultar em 10 centavos por cota. Em relação ao fluxo dos aluguéis, todos os aluguéis cobrados foram recebidos pelo fundo, sendo que não houve nenhuma inadimplência, houve apenas um pequeno adiantamento de um dos aluguéis cobrados atualmente pelo fundo. Por que o fundo está fazendo questão de ressaltar que não houve nenhuma inadimplência dos inquilinos? Porque o próprio HG, né, a Redding Grifo, em outros fundos que eles gerenciam, eles tiveram problemas. Né? No HGLG nós tivemos problemas de inadimplência, nós tivemos problemas de inadimplência, por exemplo, no GGRC 11. Então aqui ele faz questão de lembrar que o HGRU 11 não tem nenhum problema de inadimplência até esse momento. Então vamos para o 2, carteira e mercado. O setor educacional ainda aguarda a liberação da reabertura das unidades de ensino. Dessa forma, utiliza ainda como alternativa os recursos de ensino à distância para manter as aulas e demais atividades. Por outro lado, o setor varejista, em especial o supermercadista, vivenciou um crescimento no decorrer da pandemia, principalmente favorecido pelo pico de demanda que ocorreu logo no início do isolamento. Então nós temos aqui duas questões, né? A área educacional, que é uma das áreas que o HGRU tem exposição, ela não foi tão afetada pela pandemia porque é o ensino superior, né? E o ensino superior ele conseguiu criar a alternativa do ensino à distância. Então isso não impactou muito, né? As mensalidades do ensino superior, né? Por assim dizer. E o HGRU também tem exposição ao setor varejista e ele também não foi afetado. Pelo contrário, talvez ele foi até melhorado. Né? As pessoas estavam dentro de casa e ainda estão dentro de casa, e a minha recomendação é que você continue dentro de casa. Então as pessoas estão dentro de casa, elas não estão saindo para bares, elas não estão saindo para shopping center, então elas continuam em casa e a gente precisa comer. Então os mercados estão felizes da vida com isso, né? Durante o mês de maio não houve novos diferimentos negociados ou pleiteados. No mês anterior, os inquilinos dos imóveis educacionais, que em conjunto representam 39% da receita de aluguel contratada do fundo, solicitaram a revisão de seus vencimentos de aluguel de curto prazo, a fim de fazerem frente aos efeitos adversos decorrentes da pandemia em suas atividades, que envolvem não só as restrições de uso dos imóveis locados pelo fundo, como o aumento do custo para a implantação de novos sistemas para o ensino à distância, bem como eventuais inadimplências de alunos e queda da demanda por novas matrículas. Então, o que nós temos aqui? O fundo, que tem uma exposição de 39% das suas receitas de aluguel destinadas à área educacional, eles tiveram que sentar, né, com esses inquilinos e conversar. Por quê? Embora nós não tenhamos o setor educacional do ensino superior, né, a área educacional do ensino superior não tenha sido afetado de uma forma muito brusca, como foram os shopping centers, ainda assim eles têm, né, alguns efeitos de curto prazo que devem ser resolvidos pelos próprios inquilinos. Então eles sentaram com a HGRU, mesmo pagando o seu aluguel de modo integral, eles sentaram para conversar porque a pandemia trouxe algumas restrições para esses inquilinos. Então tiveram alguns aumentos de curto prazo para novos sistemas que tiveram que ser implantados para a educação, algumas inadimplências de alunos e a questão das novas matrículas. Né? Quem está na pandemia muito dificilmente deve estar se preocupando agora em, de repente, se matricular em um ensino à distância para fazer uma nova graduação, um IAD ou, de repente, uma pós-graduação, certo? Então, por enquanto, no curto prazo, ele já tem uma preocupação de resolver primeiro os problemas da casa, né? Esses inquilinos resolver o problema da casa e depois eles pensarem, né, médio e longo prazo novamente. Aqui nós temos a evolução dos status dos aluguéis contratados pelo fundo. E aí o que nós temos aqui? Nós temos uma tabela, né, de janeiro de 2020 a maio de 2020, em que nós temos como andam as negociações dos aluguéis. Né? Então até fevereiro de 2020, né, o HGRU não tinha, todos os inquilinos estavam pagando integralmente os seus aluguéis. Quando nós chegamos em março de 2020, nós temos que 39% entrou em negociação, mesmo pagando o seu aluguel regularmente, entrou em negociação com o fundo, e os outros 60% pagaram o seu aluguel regularmente. Em abril,
esses 34, esses 39%, né, que tinham sentado para negociar os seus aluguéis tiveram um diferimento acordado, ou seja, sentaram, pediram para reaver os preços a serem pagos no curto prazo para o HGRU, e o restante dos 60% pagaram seus aluguéis. E em maio de 2020 também da mesma forma, os 39% da parte dos inquilinos que sentaram com o fundo para poder chegar em um acordo tiveram um diferimento acordado e os outros 60% pagaram regularmente os seus aluguéis. Então, conforme destacado acima, né, conforme o que eu falei anteriormente, a receita atual centrado dos imóveis educacionais representa atualmente 40% da receita total imobiliária, e esses diferimentos por hora já acordados com os respectivos locatários trará um impacto de 17% na receita contratada do fundo, ou seja, a receita contratada para os meses a seguir, conforme o gráfico que a gente vai ver na sequência, a gente vai falar sobre ele. E aí, ok, será de 83% e esses 17% diferidos estarão cobrados nos meses seguintes a partir da competência de setembro de 2020, quando os locatários estão obrigados a pagarem esses diferimentos acordados. Ainda há uma inadimplência acima apontada relativa aos estacionamentos e lojas dos imóveis Estácio, em Salvador, e Santo Alberto, que não pagaram os aluguéis no mês e não conseguimos ainda a negociação, porém que só representam 0,6% da receita de locação contratada. Até o momento desse relatório, né, o final de maio de 2020, o fundo será impactado pelos diferimentos até o aluguel de agosto e começará a recebê-los a partir da competência de setembro. Para exemplificar essa curva desses acordos, apresentamos o gráfico abaixo da evolução da porcentagem do aluguel contratado acordado, já impactado pelos diferimentos atuais. Aqui o que nós temos? Se o fundo tem 10 inquilinos e os 10 inquilinos pagam seus aluguéis regularmente, então todos os meses o fundo recebe 100% do que foi alugado, certo? Mas no período da pandemia, como houve indiferimentos, ou seja, o inquilino sentou com o HGRU, o que nós temos? Pode ser que o HGRU ele diminua o valor do aluguel no curto prazo, mas no médio e longo prazo ele pode voltar a cobrar o valor que não foi pago. Exemplo, você paga R$500 de aluguel, chega o mês de março, aparece a pandemia, o que você senta com o dono do imóvel e fala assim, ó, poxa, tem como você reduzir para 350 o meu aluguel agora e de repente em setembro de 2020 eu volto a pagar o meu aluguel cheio, mais o valor que eu não paguei para você no mês de março? E aí a pessoa pode dizer, ok, pode fazer isso. E aí você vai seguir pagando 350 até setembro. Quando chegar setembro, você vai pagar R$500 de aluguel, mais o valor remanescente que você não pagou dos meses anteriores. Ok? É a mesma coisa que acontece com o HGRU. E aí, no caso, nós temos o seguinte. Até março de 2020, 100% dos aluguéis eram pagos e de abril a julho de 2020, nós temos que 83% dos aluguéis serão pagos e o restante, né, ele vai ser postergado. E ele vai ser postergado e pago quando, Gleison? A partir de setembro de 2020 começa-se a pagar esses valores, ok? Resumo das informações. E aí vamos ver quem são os inquilinos do HGRU. Nós temos o BIG, nós temos o IBMEC, nós temos a Estácio e nós temos a AMB Morumbi Laureate. O BIG é uma rede de supermercados, inclusive aqui até a título de curiosidade, o BIG, quando eu morei em Caxias do Sul, que foi uma das cidades que eu morei, era um dos maiores supermercados da cidade de Caxias do Sul. Era um negócio gigantesco, assustadoramente grande. Então esse é um dos inquilinos do HGRU, ok? Então nós temos como locatário o BIG, ele é do setor de supermercados e a porcentagem que ele representa na receita da locação do HGRU é de 60%. Nós temos o IBMEC, né, a Edux, aí, que está listada na Bolsa, né, que é a antigo Estácio. Nós temos que é do setor de educação, representa 15,2%. Nós temos a Estácio, que também é da Edux, né, é do setor de educação, representa 11,4% da receita. E nós temos o AMB Morumbi Laureate, que é da educação também, setor de educação, e ele representa 9,9% dos contratos. Aqui o que nós temos? Nós temos 4 inquilinos, só que nós temos o seguinte, nós temos que IBMEC e Estácio é da Edux, então nós já temos, nesse caso nós teríamos um inquilino só. E nós temos o BIG. O BIG ele representa 60% da receita de locação
do HGRU e, portanto, nós temos uma concentração muito grande nesse caso aqui, né? O que já é um sinal de alerta para aquele investidor que está chegando agora na Bolsa de Valores e ele quer uma diversificação nos seus fundos de investimento imobiliário. Aqui eu pediria um ponto de atenção para quem está começando a investir para que olhasse com bastante atenção para o HGRU, porque embora ele não tenha sido impactado no curto prazo, eu recomendaria esse fundo de investimento para aquele investidor que já tenha uma boa diversificação na área de logística, na área de shopping center, de repente em um outro fundo de investimento que seja misto, e para só depois ele pensar em investir no HGRU. Ok? Aqui eu já recomendaria para aquele investidor de FII que já tem um pouco mais de experiência, beleza? Justamente por ele ter uma concentração muito grande em apenas um inquilino, embora ele seja multi-imóvel, né? Ou seja, ele tem vários imóveis, ele aluga 60% da sua receita está atrelada apenas a um inquilino que seria o Big, né? Que ele é uma rede de supermercados que tem no Brasil aqui. Vamos então para a composição da cota patrimonial. Então nós temos que, como é que é composta o valor de cada cota patrimonial? Nós temos que 960 milhões são dos imóveis, 23 mil são de obrigações a serem pagas, 100 milhões são de caixas, ativos líquidos e contas a receber, que o fundo ainda tem para receber. Outros ativos e passivos apenas 11 milhões, e isso dá o total de 1 bilhão e 49 milhões. Então, aqui o que nós temos? E aí se nós pegamos, né, esse valor, como eu já falei, se eu pegar 1 bilhão e 49 milhões e dividir pela quantidade total de cotas do fundo, que é de 9 milhões e 740 mil, eu vou chegar a uma cota patrimonial de R$ 107,71. Aqui nós temos a seguinte informação que o fundo nos dá, né? Após das obrigações, o fundo possui somente os custos de transação das últimas aquisições, como ITBI e despesas jurídicas, no valor de aproximadamente 18 milhões e uma parcela residual de 4,5 milhões da aquisição do edifício Santo Alberto, em São Paulo, quando cumpridas determinadas condições resolutivas, conforme informado, né, um fato relevante que eles anexam o link aqui. Além disso, o fundo possui aproximadamente 20 milhões em fundos de investimento de renda fixa e 90 milhões em fundos de investimento imobiliário. Então vejamos o seguinte, o fundo deve 18 milhões, né, por alguns valores remanescentes de um imóvel que ele comprou, só que o fundo tem 100 milhões em caixa. Então ele tem aqui, por exemplo, ele tem aproximadamente 20 milhões em fundos de investimento imobiliário, que já pagaria a dívida remanescente que ele tem, e ele tem mais 90 milhões... o fundo tem 20 milhões na renda fixa, aplicado na renda fixa, né, que rende todo mês para ele os seus juros, e ele tem 90 milhões em fundos de investimento imobiliário. Então o fundo, aqui nós temos o valor, né, que eu disse para vocês em caixa e ativos líquidos, ele tem 100 milhões e ele deve apenas 18 milhões. Então isso dá um conforto muito grande para o HGRU no curto prazo. E aí aqui nós temos, né, uma tabelinha em que nós temos a distribuição, né, a porcentagem patrimonial dos ativos, né? Como está dividido, né, o HGRU aqui em porcentagens. E aí nós temos que 10% é da área educacional na Bahia, nós temos 14% educacional no Rio de Janeiro, nós temos 13% educacional em São Paulo, e aí nós temos 11% varejo no Paraná e nós temos 52% que é o varejo em São Paulo. E aí a lista dos ativos que nós temos aqui, né? Nós temos Estácio em Salvador, nós temos o IBMEC no Rio de Janeiro, eu estou falando inclusive do Rio de Janeiro com vocês. Nós temos educacional em São Paulo, né, que daí seria na cidade de São Judas e Santo Alberto. Nós temos o varejo no Paraná, que é o Sans Club, né, que também pertence ao grupo Big. Me corrijam se eu estiver errado, mas até onde eu sei o Sans Club também pertence ao grupo Big, né? E nós temos o varejo em São Paulo, que daí são das lojas Big em São Paulo, né? E nós temos diversas lojas, né? Nós temos Big Indianápolis, nós temos Max Joaquina, nós temos o Sans Club Morumbi, nós temos o Big na Granja Viana e nós temos uma outra porrada de imóveis aí. Compromisso de compra e venda de imóvel na Vila Leopoldina. Conforme fato relevante divulgado no dia 20 de maio de 2020, o fundo firmou um instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel por meio do qual se comprometeu, uma vez superado determinadas condições precedentes à conclusão do negócio, a adquirir a integralidade de um imóvel com as seguintes características.
O imóvel com destinação educacional, localizado na cidade de São Paulo, na Avenida Tal, com a área de 8 mil metros quadrados de terreno e 23 mil de área locável total. O valor a ser desembolsado pelo fundo para aquisição do imóvel é de 81 milhões, a serem pagos ao vendedor da seguinte forma. Então o valor total é 81 milhões e ele vai ser pago da seguinte forma. Primeiro, 65 milhões, equivalente a 80% do preço, a serem pagos após a superação das condições precedentes e concomitante à lavratura da escritura de compra e venda do imóvel. Então, primeiro, eles têm que sentar, ver toda a questão da papelada, e aí, resolvida a questão da papelada, eles pagam esse valor para o inquilino, dono do imóvel. Segundo, 8 milhões e 140 mil, que é equivalente a 10% do preço, que vai ser pago em até 12 meses contados a partir da celebração da escritura do contrato. Depois nós temos terceiro, mais 8 milhões e 140 mil, que também é equivalente a mais 10% do imóvel, que aí já seria o valor final a serem pagos em 24 meses contados da celebração da escritura. Então 80% é pago no momento da celebração do contrato, 12 meses depois é pago mais 10% e mais 12 meses depois, ou seja, 2 anos depois, é pago mais 8 milhões e 140 mil. Seguindo, simultaneamente à celebração do compromisso de compra e venda, foi assinado um contrato de locação em regime atípico com a vendedora na forma do artigo tal, que entrará em vigor na assinatura da escritura pelo prazo de 12 anos, no valor mensal contratado de R$ 698 mil. Ou seja, eles compram um imóvel e depois que o imóvel está comprado, eles já fecham um contrato com o inquilino que já está no local ou que vai entrar no imóvel pelo prazo de 12 anos na modalidade atípica. Modalidade atípica, eu já falei e vou repetir rapidamente. Contrato atípico, o inquilino entrou no imóvel, ele contrata um valor, ou seja, um aluguel que ele vai pagar até o final do contrato, que não será reajustado, e ele não pode sair do imóvel enquanto não terminar o contrato. E caso ele resolva sair, ele tem que pagar todo o valor remanescente dos aluguéis que estão faltando. Ok? O aluguel será reajustado anualmente pelo IPCA, pela inflação, apesar da aquisição ser paga em parte a prazo, com parcela de 12 e 24 meses, o aluguel será pago em sua totalidade desde o início. Ou seja, o imóvel comprou, o HGRU está comprando o imóvel, mas o inquilino que está entrando no imóvel já entra pagando todos os meses 698 mil reais de aluguel. Ou seja, o fundo está desembolsando dinheiro para comprar o imóvel, mas, por outro lado, o imóvel já está recebendo o aluguel integral para o inquilino que vai alugar esse imóvel. Por fim, cumpre ressaltar que a liberação dos pagamentos da parcela intermediária e a parcela final estão condicionados ao cumprimento de determinadas condições pela vendedora, entre elas o regular pagamento do aluguel, a comprovação de que foi dada a destinação pretendida para os recursos da venda e compra do imóvel e a comprovação de critérios de resultado e crédito que têm o objetivo de melhorar a saúde financeira da vendedora. Ou seja, para eles pagarem os valores que eles têm que pagar, ou seja, os 10% em 12 meses e os 10% em 24 meses, o próprio vendedor vai ter que cumprir algumas condições para que eles paguem esse valor remanescente, certo? A efetiva aquisição somente ocorrerá após o cumprimento das condições precedentes estabelecidas no compromisso de compra e venda, incluindo a conclusão satisfatória de auditorias jurídicas e técnicas que estão sendo finalizadas no imóvel por assessores contratados pelo fundo, bem como a conclusão da terceira emissão de cotas do fundo. Ou seja, além da questão legal e financeira que o vendedor vai ter que cumprir para o HGRU comprar o imóvel, ainda tem a ideia da conclusão da terceira emissão de cotas do fundo. Então o fundo veio ao mercado para captar mais dinheiro na sua emissão de cotas, e aí você tem que acompanhar os fatos relevantes. Então, nós temos duas condições, por parte do vendedor e também pela questão da conclusão da terceira emissão de cotas, para o fundo receber dinheiro para poder pagar esse imóvel que ele está comprando. Essa operação vem em linha com o que foi comunicado em relatórios anteriores. O time de gestão visou manter o foco em ativos educacionais, em que o ativo imobiliário possui grande relevância para o locatário e que o ponto seja estratégico para o ensino. Para adequar o risco e retorno do ativo, o time negociou o parcelamento do preço de aquisição com o intuito de, primeiro, melhorar o cap rate de curto prazo da operação, segundo, garantir maior liquidez ao fundo nesse cenário de pandemia e terceiro, mitigar os riscos de mercado e de crédito. Então, primeiro nós temos cap rate, ou seja, o fundo está investindo uma grana porque ele quer receber por esse investimento uma porcentagem,
Então ele está já pensando na ideia do cap rate, né, aumentar o seu cap rate. Segundo, garantir maior liquidez ao fundo nesse cenário de pandemia, ou seja, ele está comprando o imóvel, o inquilino está entrando no imóvel e pagando os aluguéis regularmente para que o fundo tenha liquidez, né, todos os meses, né, tenha uma grana entrando no caixa todos os meses. E terceiro, mitigar os riscos de mercado e de crédito. Então, a compra está condicionada ao que? A que o inquilino pague regularmente e os valores dos aluguéis que são devidos para que o fundo não tenha nenhum problema no curto prazo e no médio prazo com a questão financeira do inquilino, né? O encerramento do período de exercício da preferência, né, de preferência. Por meio do fato relevante divulgado em 4 de junho de 2020, a administradora informou sobre o término do período do exercício do direito de preferência, que contou com a subscrição de 1.360.000 cotas, ou seja, 58% das cotas ou 48% das cotas que serão emitidas, acrescida das cotas excedentes, no valor de R$ 107,40 por cota, excluídos os valores referentes ao custo unitário de distribuição. Ou seja, 146 milhões. Em 5 de junho de 2020 foi iniciado o período de subscrição de cotas remanescentes. Assim, a quantidade de cotas remanescentes a serem distribuídas é de 966 mil cotas, sem considerar as eventuais cotas excedentes. Os termos iniciados em letra maiúscula e utilizados neste comunicado que não estejam aqui definidos terão significado a eles atribuídos no regulamento do fundo e no fato relevante. Então vamos lá. Aqui você está vendo que o fundo encerrou o seu período de exercício de preferência. E aí entram algumas dúvidas que pode aparecer na sua cabeça que está ouvindo esse podcast. Primeiro, o que é um exercício da preferência? Antes de falar do exercício de preferência, eu preciso dizer para você o seguinte. Um fundo de investimento imobiliário, diferentemente de uma ação de uma empresa, porque quando nós temos, por exemplo, saindo um pouco dos FIIs e falando um pouquinho sobre ações, o que uma empresa pode fazer para captar dinheiro no mercado? O que uma padaria pode fazer para captar dinheiro no mercado, por exemplo? O padeiro, que é dono dessa padaria, ele pode fazer um empréstimo no banco, ou ele pode, de repente, vender a sua dívida, né? Ou seja, ele pode emitir um título de dívida da sua empresa e as pessoas comprarem esse título de dívida, de modo que entra dinheiro no caixa. E um fundo de investimento imobiliário, como é que ele capta dinheiro do mercado? Ele pode vender mais cotas? Pode. E é isso que um fundo de investimento costuma fazer para ele ganhar dinheiro. Diferentemente do mercado de ações, os fundos de investimento imobiliário eles só podem captar dinheiro, o jeito mais fácil de captar dinheiro deles é emitindo novas cotas. E aí, o que acontece? Quando um fundo de investimento precisa de fazer um novo investimento, no caso do HGRU, para comprar esse prédio que eles disseram que eles vão comprar em Leopoldina, o que eles fazem? Eles podem emitir novas cotas. E aí, o que nós temos? Quando é emitida novas cotas, geralmente é dado direito de preferência para os cotistas que já possuem cotas dos FIIs. Aqui eu não vou entrar nessa conversa longa, mas geralmente é isso. Se você já tem cotas do HGRU e o fundo vem a mercado para vender novas cotas, você vai ter um direito de preferência, ou seja, você tem preferência na compra dessas cotas. E aí você naturalmente tem que ver o regulamento nesse caso. Uma vez que o fundo emite essas novas cotas, ele dá um prazo para os seus cotistas preferencialistas comprarem as suas cotas e depois que encerra esse prazo, ele pode abrir um período de subscrição, ou seja, são as cotas que não foram vendidas de início, né? Ou seja, os cotistas não conseguiram comprar todas as cotas, ou não foi comprado, ou não houve interesse, ele abre o período de subscrição, em que primeiro nós temos subscrição, você vai lá, exerce a sua preferência na compra das cotas, depois existem cotas remanescentes, que é o que ele disse aqui pra gente, né? Essas cotas remanescentes, elas não foram vendidas no período de subscrição, e aí o fundo, ele volta, né, a mercado para tentar vender essas cotas. E aí é o que ele está falando aqui, né? Ele pode ir a mercado, pegar essas cotas excedentes que não foram vendidas e vender novamente seja para os cotistas ou seja para o mercado como um todo. Aí tem que ler o regulamento de como isso é feito, certo? Então, seguindo aqui, o que nós temos? Aqui ele está falando de uma área, né, de uma área de expansão do imóvel que ele tem alugado para o IBMEC, que aí a gente pode passar essa parte porque ela não é tão importante. E aí nós passamos para a parte da composição do resultado. E aqui eu vou me ater só ao resultado de maio. E aí nós temos o seguinte, receita de locação em maio foi de R$ 6.111.000, rendimento mobiliário R$ 772.000,
Ganhos de capital bruto, R$ 991 mil. E aí o imposto sobre ganho de capital, R$ 23 mil. Receita de locação de 6 milhões e 111 mil são dos inquilinos que o HGRU tem no seu portfólio, certo? Rendimento imobiliário que nós temos aqui são dos fundos de investimento que o HGRU investe. Ganho de capital bruto que ele tem aqui foi provavelmente da venda, né, que ele faz das suas cotas de fundos de investimento imobiliário. E o imposto de renda é sobre esse ganho de capital bruto que ele tem, né? Toda vez que nós vendemos cotas de FIIs, nós pagamos um imposto de renda sobre esse valor, certo? Deixa eu ver aqui, vejamos. Ok, aí passamos para a parte das despesas. Despesas imobiliárias, né, que houve com os imóveis, foi no valor de 94 mil, e a despesa operacional, que é para o time de gestão, né, foi de 715 mil. Então, se nós somarmos as receitas e tirarmos as despesas, nós vamos chegar ao valor de 810 mil reais, e aí o resultado que nós teremos vai ser de 7 milhões e 42 mil. O rendimento anunciado foi de 6 milhões e 623 mil reais. E aí o que nós temos aqui? A receita de locação no mês da competência de abril a receita potencial foi de 7 milhões e 58 mil, e ele recebeu toda essa receita potencial, né, aqui no caso. Nós tivemos um adiantamento, atrasos e multas no valor de 45 mil reais, e um valor de diferimentos nos aluguéis de 902 mil reais. E a receita de locação foi de 6 milhões e 111 mil. Então aqui deixa eu pedir perdão para vocês. A receita potencial do mês de abril, da competência de abril, foi de 7 milhões e 58 mil, e o fundo, né, em virtude dos diferimentos e adiantamento, atrasos, multas e juros, fez com que a receita de locação fosse de apenas 6 milhões e 111 mil. E isso eu expliquei no início do podcast, né? Então vejamos aqui, o fundo tem mantido a sua distribuição em 68 centavos desde junho de 2019, né? Uma pequena exceção em dezembro de 2019 de 74 centavos. O saldo de resultado acumulado do fundo nos últimos 3 meses, o que nós temos? Em março ele tinha um resultado acumulado que ele ainda pode distribuir para os seus cotistas de 21 centavos por cota, e aí em maio de 2025 ele conseguiu acumular um pouquinho mais, e em maio de 2020, né, ele ainda tem 25 centavos acumulado para distribuir para os seus cotistas. O fundo, como nós vimos, ele tem uma boa negociação. Falando um pouquinho sobre a rentabilidade dele, né? O HGRU rendeu no mês de maio 2,2%, sendo que o IFIX rendeu apenas 2,1%. O IFIX é o índice de referência dos fundos de investimento imobiliário no Brasil, não é? O CDI bruto rendeu, né, nesse mês, no mês de maio, né, apenas 0,2%. A liquidez do fundo é maravilhosa, isso a gente não precisa falar. A presença nos pregões, ou seja, em negociação todos os dias na bolsa, é de 100%. O giro das cotas de 9,7% no mês. Aqui nós passamos para a classe dos ativos, né? Como é que são alocados os ativos no portfólio. 90% do portfólio do HGRU é destinado aos imóveis, né, que o fundo tem. 8% são FIIs, ou seja, o fundo compra cotas de fundos de investimento, e 2% está alocado em renda fixa. E aqui nós temos a porcentagem dos ativos imobiliários, né? Nós temos 14% alugado para o IBMEC, nós temos 10% representa o Santo Alberto, 9,6% é Estácio, São Salvador. Aí nós temos uma parcela relativamente grande, né, que é alocado para as lojas Big, e aí nós temos Angélica em São Judas Tadeu, a área educacional também. O fundo, a sua diversificação geográfica, nós temos nós temos imóveis no Paraná, nós temos a maioria em São Paulo, nós temos imóvel aqui no Rio de Janeiro, e nós temos imóvel na Bahia, como eu falei para vocês. E a porcentagem que isso representa dos ativos, nós temos 41% está localizado em São Paulo, a maior concentração do fundo, 14% aqui no Rio de Janeiro, nós temos 11% em Curitiba, nós temos 9,6% em Salvador, 9,1% em Campinas, nós temos 6,3% em São Bernardo, nós temos 4,6% em São José dos Campos, e nós temos Cotia, no Paraná, 3,3%. E aí nós temos que o fundo tem 0% de vacância, né? Isso nós já falamos. E aí o que nós temos aqui mais? Vejamos o vencimento dos contratos, que é muito importante que a gente saiba disso. Os contratos
só começarão a vencer 100% dos contratos depois de 2024, isso é muito bom. Revisional dos contratos, né? Quando serão revisados os contratos? 11% da revisional dos contratos ocorre em 2020 e aí 88% vai acontecer a revisional apenas depois de 2024. O índice de reajuste dos contratos, né? Como que os inquilinos vão renovar os contratos e quais serão os índices que eles utilizarão para renovar os seus contratos. 21% será de acordo com o IGPM, né, o Índice Geral de Preços a Mercado, e 78% vai ser reajustado de acordo com a inflação. Tipologia dos contratos, isso é muito importante, né? 88% são contratos atípicos e 11,4% apenas são contratos típicos. E aí eu já falei sobre isso para vocês, né? Aqui nós temos a foto dos imóveis, mas essa não é a nossa intenção nesse caso aqui. Então, pelo vídeo de hoje era isso. Gostaria de agradecer a todo mundo, lembrar vocês de nos seguirem nas nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Spotify, nós estamos presentes no Instagram e no YouTube. Para nos encontrar é muito fácil, basta digitar Investir do Bem, hashtag IBSA3. Então, pelo podcast hoje era isso. Lembrando que esse podcast vai para o YouTube também, mas como a nossa proposta aqui é privilegiar quem está nos ouvindo, o vídeo vai para o YouTube apenas com o áudio e não com a imagem, ok? Eu vou apenas passar a imagem do relatório que eu estou analisando aqui, mas não vai a minha cara maravilhosa para vocês verem, beleza? Então, pelo podcast de hoje, me embananei aqui, era isso, agradeço a todo mundo e até mais. Lembre de nos seguir nas redes sociais, comentar, curtir, compartilhar e fazer tudo aquilo que é maravilhoso e a gente gosta. Forte abraço a todo mundo e até mais.